Quero desejar a todos uma excelente noite, também cumprimentá-los com a graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus cumprimentos, como de praxe, tanto eles são para aqueles que estão comigo aqui no templo, no culto presencial, como também para vocês que estão nos assistindo de casa. Nossa região aqui de Taubaté, ela está sofrendo sérias restrições por conta da lotação de leitos nas UTIs, essa é a informação que temos recebido da prefeitura, mas temos recebido autorização para realizar os nossos cultos com as devidas restrições. Então, estamos tomando todos os cuidados. Os irmãos que estão em casa talvez não consigam ver, mas aqui nós temos um distanciamento, nós temos todas as providências de profilaxia, temos também máscara, os cuidados necessários para que o nosso povo não sofra risco se optar em congregar presencialmente com a gente. E você que é de Taubaté e não pôde se inscrever por conta dessas restrições, ou talvez não se sente seguro para sair de casa, eu quero dizer a vocês que é um prazer também ter vocês conectados com a gente. A gente vai adorar o Senhor juntos, seja aqui no ambiente presencial, como também no ambiente virtual. Hoje nós estamos dando sequência ao nosso fim de semana festivo. A Igreja Adventista da Promessa completa hoje 89 anos de existência. A Igreja da Promessa no Brasil, ela tem quase 90 anos de existência. Que coisa maravilhosa. Ontem nós fizemos um culto aludindo à existência da igreja, o seu propósito, falando sobre a parábola das 10 virgens, e hoje nós vamos dar sequência a essa festa, mas dando uma ênfase a uma atividade que faz parte da vida da igreja aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté, nós temos 3 atividades principais. Nós temos a mídia, que é uma atividade que Deus nos deu esse ano, nós temos a grande celebração, que é o culto, e nós temos nossas células, as quais são chamadas de pequenos grupos. E hoje nós estaremos realizando esse culto, é um culto de retorno dos nossos PGs. A partir de amanhã, eles estarão funcionando, mais precisamente na terça, mas a partir da manhã já estão autorizados a funcionar, e nós queremos fazer alusão nesse culto aos nossos PGs. Para tanto, eu quero fazer a leitura da palavra, o tema da mensagem de hoje é esse, casa de amigos. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra, 1 Coríntios 16, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Pode se sentar, por favor, por gentileza? Repito o tema da mensagem de hoje, casa de amigos. Casa é um lugar de proteção, sossego e privacidade. Como diz um certo ditado, não há lugar melhor do que o nosso lar. O que dizer então da casa de um amigo que nos recebe muito bem? Nos sentimos seguros, protegidos em nossa própria casa. Mas o que poderíamos dizer da casa de alguém que nos recebe de maneira calorosa? Será que você consegue aí, na sua imaginação, pensar em alguém que te recebe assim? Numa casa além da sua, que você se sente muito à vontade por ser recebido de uma maneira tão calorosa? Certamente, diremos que é um prazer frequentar a casa de um amigo que nos acolhe bem. Olhando para a Bíblia, é comum ver as pessoas tornando os seus lares em ambientes
repletos da presença de Deus. Folheando a palavra do Senhor, você vai ver, com uma certa frequência, Deus se revelando nas casas. A moradia dessas pessoas mencionadas na Bíblia era um lugar de acolhimento e alegria, porque Deus habitava naqueles recintos. O texto que eu acabei de ler com vocês, que menciona um casal denominado Priscila e Áquila, no caso desse casal, Priscila e Áquila, podemos dizer que são exemplos dessa realidade onde a casa se torna um ambiente agradável e cheio da presença de Deus. A história de Priscila e Áquila está diretamente ligada ao lugar onde eles moravam. Eles não aparecem muitas vezes na Bíblia, mas todas as vezes que este casal aparece nas páginas das Escrituras, curiosamente, a residência desse casal é citada. Priscila e Áquila não aparecem na Bíblia dissociados da residência deles. A gente pode afirmar que o lar de Priscila e Áquila era uma casa de amigos, porque a Bíblia faz questão de mencionar por diversas vezes a casa desses irmãos. E a casa desse casal tem muito a nos ensinar sobre a maneira como Deus se revela no nosso lar. O que é que a casa de Priscila e Áquila tem a ver com a minha casa? O que é que a casa de Priscila e Áquila tem a ver com Deus? O que é que a casa de Priscila e Áquila tem a ver com relacionamento? O que é que a casa de Priscila e Áquila tem a ver com o pequeno grupo, que é a temática do culto de hoje? Ouça-me e você descobrirá. E nós usaremos como base apenas esse versículo, um dos versículos finais da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Trata-se de um versículo de saudação, que via de regra não costumamos nos afeiçoar a eles. Afinal de contas, é uma mera saudação. É um oi, ou um até logo, um bom dia, uma boa tarde. Mas como a Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo, no versículo 19 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, Deus tem pelo menos duas verdades para nós. Elas serão projetadas no telão aqui da igreja e eu as vou proferir para que as pessoas de casa possam saber quais são. A primeira delas é a seguinte: uma casa pode ser o lugar de amor para quem precisa. Uma casa pode ser um lugar de amor para quem precisa. Priscila e Áquila não são personagens muito conhecidos no meio religioso. Mas ambos eram contemporâneos do apóstolo Paulo. Esses irmãos exerceram papéis importantíssimos na igreja do primeiro século. A primeira igreja contou com a ajuda desses dois irmãos. Se você ler Romanos capítulo 16, também na saudação de Paulo, ele vai fazer menção desse casal, vai fazer menção da casa deles, e Paulo vai dizer que esses irmãos amavam tanto a igreja, que arriscaram suas próprias cabeças por causa da palavra de Deus. Em Romanos 16, Paulo não esquece de mencionar a bravura missionária desses dois irmãos. Como foi dito anteriormente no início da mensagem, o trabalho de Priscila e Áquila
estava diretamente ligado à casa deles. O ministério deste casal era no lar. Veja que curioso. Às vezes, temos uma impressão equivocada de que só se pode exercer ministério se for no templo, no lugar da grande celebração. Deus pode usar pessoas para exercer um ministério nas suas próprias casas. Era o caso de Priscila e Áquila. Não é comum vê-los se destacando nos grandes ajuntamentos, mas eles são destaques na casa deles. A casa deles era um lugar onde Deus se revelava através de ambos. No versículo 19 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, que eu li para vocês, Paulo, ele fala da afetuosidade de Priscila e Áquila. Ele diz para os irmãos de Corinto que o casal estava enviando saudações afetuosas. Não era qualquer saudação. A Bíblia usa a expressão afetuosidade ou afetuosa. A maneira como aquele casal envia uma saudação aos coríntios revela qual era o tipo de sentimento que havia na residência deles. Priscila e Áquila tinham em sua casa um lugar da manifestação de Deus, porque os seus corações eram cheios de amor. Quem chegava na casa de Priscila e Áquila se sentia amado. A casa de Priscila e Áquila era um ambiente de leveza, era um ambiente de paz. Já aconteceu com você de chegar num ambiente e sentir aquele ambiente pesado? Você não se sentir bem? Parece que tem ali intriga, fofoca, contenda. Não era assim a casa de Priscila e Áquila. Quem chegava naquela casa não queria sair. Se você fosse visitar Priscila e Áquila, você teria dificuldade para ir embora. Você se sentiria amado e acolhido naquela residência. Eu escutei uma vez alguém dizer que certos tipos de plantas reagem ao ambiente onde elas estão. Se o ambiente é um ambiente tóxico, esse tipo de planta adoece e morre. Se o ambiente é terapêutico, saudável, esse ambiente fica florido. Certo pastor entrou numa casa e viu a casa florida. E vendo aquela casa florida, ele lembrou dessa premissa de que algumas plantas reagem ao ambiente. E ele conversou com o casal. Puxa vida, essa casa deve ser uma casa cheia de paz, porque as plantas são floridas. As plantas aqui revelam o quanto esse ambiente é repleto de ternura. Alguém disse daquela casa: pastor, o senhor está equivocado, porque essas plantas são artificiais. O senhor interpretou equivocadamente. As plantinhas na casa de Priscila e Áquila eram verdes, as flores eram bonitas. Você pode ver, Paulo era uma pessoa amorosa. Ele está escrevendo para os irmãos de Corinto, finalizando a carta. Ele está enviando saudações. Possivelmente, ele tinha se encontrado com Priscila e Áquila, ou estava ali escrevendo na frente de ambos. Não sabemos ao certo. E quando ele está terminando a sua carta, ele lembra do recado que aquele casal manda para a igreja. O recado era o seguinte: avise para os irmãos de Coríntio que nós os amamos. Mande saudações afetuosas para eles. Eram pessoas cheias de ternura, cheias de amor. Meus irmãos, o lar de Priscila e Áquila nos ensina que tipo de sentimento nós devemos nutrir para que a nossa casa seja um ambiente de paz. Irmãos, o amor precisa fazer parte dos nossos hábitos.
Precisa fazer parte da nossa rotina, do nosso comportamento, das nossas reações, para que a nossa casa se torne uma verdadeira casa de amigos. Não podemos ter no nosso lar um ambiente de inimigos. Nossa casa precisa ser uma casa de amigos. A igreja, pelo menos aqui em Taubaté, eu disse isso na introdução da minha palavra, ela tem algumas ferramentas de trabalho. Uma delas eu mencionei, que é a grande celebração. Nós nos ajuntamos aqui para adorar a Deus, para sermos povo que adora ao Senhor. Mas também a nossa igreja aqui local tem o hábito de se reunir nas casas. Porque a igreja, ela é marcada pela adoração e pelo relacionamento. João 13, Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. E assim conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Está lá em João 13. É uma marca do povo de Deus. O povo de Deus precisa saber se relacionar. Quem não gosta de se relacionar não entendeu ainda o evangelho. Porque o evangelho tem a ver com relacionamento, e relacionamento saudável. É por isso que a igreja local aqui em Taubaté, ela promove pequenos grupos. Nas nossas atividades locais, nós separamos várias casas, onde grupos de pessoas se reúnem para conversar assuntos pertinentes ao reino de Deus. Esses irmãos vêm ao templo, celebram, mas eles se reúnem nas casas para poder se relacionarem. Entenda, meu irmão e minha irmã, se você deseja ter comunhão com Deus, é necessário que você o adore no grande ajuntamento, mas é necessário que você se relacione com seus irmãos. A salvação pode ser considerada individual no que tange a decisão, mas no seu processo, ela é coletiva. A Bíblia diz que Jesus vem buscar a igreja. A igreja é um termo coletivo. Jesus vem buscar um povo, um grupo de pessoas. Nós não podemos nos isolar de tudo e todos e buscar a Deus na individualidade. Deus quer que você o busque se relacionando com outras pessoas. E talvez você pense, mas é tão complicado conviver com outras pessoas, porque a gente magoa e é magoado. Você acha que Jesus não previu tudo isso? É por isso que ele inventou um negócio chamado perdão. Jesus sabe que quando pessoas se juntam, elas se machucam, mas antes que alguém desista de se relacionar, Jesus disse: perdoem 70 vezes 7. Jesus ensina os princípios do amor. Se alguém bater na face direita, dê à esquerda. Se tirar a sua túnica, largue também a capa. Se te forçarem a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Princípio de boa convivência. Orem por aqueles que vos perseguem, por aqueles que lhes maltratam. Se teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. Mas Jesus jamais nos dá a opção de desistir de nos relacionarmos. Jamais. Pode ser complicado, mas precisamos nos relacionar. E pequeno grupo é uma forma de nós nos relacionarmos. Nos ajuntamos nas casas com esse propósito. Para quem já participou, a prática do PG é uma esfera de amor no ambiente onde as pessoas estão reunidas. Ali as pessoas são amadas e suas feridas emocionais são curadas. Dessa forma, a casa onde o PG é realizado se torna num lugar de amor e do poder de Deus. Deus se revela aqui nos louvores, a gente sente Deus por meio de alguém que está cantando, por alguém que está pregando. Mas tente enxergar Deus também no sorriso de alguém que está se relacionando com você. Numa conversa agradável. Tente enxergar Deus dessa forma também. Irmãos, ontem eu estava acompanhando uma série
intitulada Gênesis, que ontem teve a recapitulação. E no momento que estava mencionando a história de Adão, eu me recordei do texto bíblico lá de Gênesis, que a Bíblia diz que todas as tardes Deus ia até o jardim para se encontrar com Adão. Quando Adão pecou, ele não perdeu somente as benesses do paraíso. O que mais precioso ele perdeu foi o relacionamento com Deus. Porque Deus se revelava por meio do relacionamento. Percebe? Quando você se reúne com seus irmãos, você está tendo a oportunidade de sentir Deus através deles. Por isso que pequeno grupo é importante na vida de quem vive Deus, na vida de quem busca Deus. Jamais abra mão de se relacionar com as pessoas, você que está em casa. Jamais abra mão de conviver em grupo. Não estou falando de qualquer grupo, estou falando de pessoas que creem nas mesmas coisas que você crê. Jamais abra mão disso. Tem outra verdade na história de Priscila e Áquila, vai ser projetada. Olha o que diz aqui. Uma casa pode ser o lugar de expansão do reino de Deus. A carta aos Coríntios é uma mensagem escrita por Paulo. As pessoas que não se atentam, elas podem cometer o equívoco de achar que aquela carta ela surgiu do nada, veio do céu, ou apareceu em algum lugar espiritual. Não. Foi uma carta que Paulo estava escrevendo aos irmãos que moravam numa cidade grega chamada Corinto. O Espírito Santo usou as palavras de Paulo para tornar aquela carta em palavra de Deus. E Paulo ele faz inúmeras recomendações naquela carta. E dentre as muitas palavras, Paulo reserva um trecho para falar da casa de Priscila e Áquila. Gente, eu volto a dizer, todas as vezes que Priscila e Áquila aparecem na Bíblia, a casa deles é citada. Por que Paulo está falando da casa? Aquela casa era especial, era uma casa de amigos. Paulo diz, no versículo 19, segunda parte, que a igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Ele não está dizendo que os crentes não se reuniam em outros lugares. Claro que os crentes se reuniam em outros lugares, mas a igreja tinha uma atuação por meio da casa daquele casal de missionários. Priscila e Áquila abriram a porta da casa deles para que houvesse conversa sobre a palavra de Deus. Tem um episódio lá em Atos 19, que Priscila e Áquila conhecem um tal de Apolo, o cara era bom de Bíblia, o cara tinha articulação para poder explicar certos pontos da palavra, mas ele não compreendia algumas coisas da fé. Priscila e Áquila quiseram acrescentar informação ao conhecimento de Apolo. E sabe o que eles fizeram? Sabe qual foi a estratégia? Está lá em Atos 19. Priscila e Áquila convidaram Apolo para a sua casa. Mais uma vez a casa desses irmãos. Vamos lá na nossa casa? Na casa de Priscila e Áquila, Apolo pôde compreender mais a palavra do Senhor. Irmãos, a gente vive numa geração prevista por Jesus, onde as verdades elas deixaram de ser absolutas. Há um tempo atrás, você queria convencer alguém de alguma coisa, bastava você explicar. Se você explicasse, a pessoa ficasse convencida, a pessoa passava a acreditar. Mas nos nossos dias, não. As pessoas, para acreditar naquilo que você está falando, elas precisam acreditar em você. Não somente no que você ensina. Percebe? Quem você é vai dizer naquilo que as pessoas acreditam. As pessoas precisam ver que você vive aquilo que você de fato prega. Por isso que foram na casa de Priscila e Áquila muitas pessoas. Aquela era uma casa onde Deus se revelava.
A casa que abriga qualquer tipo de atividade espiritual da igreja, irmãos, é uma casa abençoada. Eu estou aqui pregando, algumas pessoas estão me ouvindo de casa. Aqui tem algumas pessoas que têm pequeno grupo na casa delas. Alguns estão em casa, têm pequeno grupo nas suas residências. A casa que abriga um pequeno grupo é um lugar de expansão do reino de Deus. Enquanto em outros ambientes as pessoas discutem política, futebol e assuntos diversos, a casa que abriga um pequeno grupo cultiva assuntos pertinentes ao reino de Deus. Quem frequenta um pequeno grupo ouve falar sobre Deus. É dessa maneira que a igreja cumpre o seu papel de pregar a palavra e as pessoas se sentem à vontade para se achegar ao reino de Deus, por meio do relacionamento. Pequeno grupo, meus irmãos, tem a ver com relacionamentos saudáveis. Relacionamento com Deus e com as pessoas. Todos nós precisamos conviver em ambientes saudáveis. Nós somos produtos do meio em que nós estamos inseridos. Viver isolado de tudo e de todos não é recomendável. Deus nos fez para vivermos em sociedade. Está lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Faz parte da vida da igreja, a convivência. Fazer parte da igreja implica convivência com pessoas da mesma fé. É preciso buscar a Deus através dos relacionamentos. Que nós possamos abrir o nosso coração, principalmente aqueles que têm uma dificuldade maior de se relacionar. E a gente possa dar espaço para outras pessoas fazerem parte da nossa vida. E não só isso, para a gente fazer parte da vida de outras pessoas. Tem muita gente que vai ser ajudada por meio de nós. Ser pastor é uma bênção, a gente tem grandes experiências, mas uma das experiências que eu tenho na minha vida pastoral é de que Deus, Ele põe as pessoas certas diante das pessoas certas. Tem muita gente que eu não consegui ajudar, mas foi ajudada por pessoas simples, que não tinham a metade do conhecimento teológico que eu tenho. Não abra mão de se relacionar. Vai ter muita gente que por meio do seu calor humano vai ser curada, vai ser abençoada, vai ser transformada. Vamos ficar em pé, irmãos, por gentileza, você que está aqui comigo. A gente vai orar ao Senhor. Essa semana os pequenos grupos aqui em Taubaté estão retornando. Pastor, eu estou longe, não tenho como participar de um pequeno grupo aí em Taubaté, estou assistindo. O que é que eu posso aprender desse culto? Aprenda que você precisa se relacionar. Não basta ir para a igreja e cantar, você precisa gastar tempo com pessoas, convivendo. Você que está em Taubaté, seja por meio dessa transmissão ou aqui presencialmente, não deixe de refletir sobre a importância de participar de um pequeno grupo. O pequeno grupo vai fazer bem para você, vai te fazer se sentir pertencente a algo seguro. E eu vou orar nesse momento pelo retorno dos pequenos grupos aqui na cidade, mas eu vou orar também pelas suas questões pessoais. Eu recebo muitos pedidos de oração. Eu sei que você também tem pedidos de oração. Por uma questão de liturgia, eu não vou abrir aqui o nome dos pedidos que eu recebi, mas eu vou orar por cada um deles de maneira genérica. E quero convidar vocês a orar comigo. Eu quero convidar vocês a buscar a presença de Deus comigo. Pedir ao Senhor que abençoe. Nossa cidade vive um momento delicado. Os leitos hospitalares estão reduzidos. Não é só por conta da pandemia. Imagine que ainda existem pessoas enfrentando câncer, pessoas enfrentando a diabetes, pessoas enfrentando a dengue e tantas outras enfermidades. Nós estamos num período onde as pessoas precisam de cura. E a Bíblia diz que Jesus é médico dos médicos. Jesus é poderoso para curar as doenças. Nós acreditamos nisso. Talvez o seu pedido em oração agora não seja necessariamente para Deus realizar uma cura. Talvez seja uma preocupação familiar. Talvez seja alguém que você conheça que esteja deprimido. Talvez você esteja preocupado com a sua situação financeira. Talvez o seu soldo tenha sido reduzido.
Talvez você tenha ficado numa situação complicada por conta das restrições do governo em relação aos seus negócios. É tempo de orar ao Senhor. Quando nós estamos de mãos atadas, quando não podemos fazer absolutamente nada, precisamos colocar em Deus a nossa esperança, porque o nosso Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Você que está em casa, ora comigo. Você que está aqui também, ora comigo. Pai, no nome de Jesus, eu sou agradecido, Pai, por estar aqui com os meus irmãos. Eu poderia adorar ao Senhor de maneira individual, mas não seria a mesma coisa. O Senhor nos fez sociáveis. O Senhor nos fez para conviver com gente, para conviver com pessoas. E aqui eu estou convivendo com pessoas que fazem parte do mesmo ciclo de fé que eu faço. E eu oro em nome de Jesus, para que esse desejo de viver em comunhão, ele seja aprofundado, ele seja intensificado no coração de todos aqueles que me escutam. Para que todos tenham dessa forma o desejo de adorar a Deus no meio da congregação e conviver com pessoas que possuem a mesma fé. Abençoa, meu Deus, essa semana o retorno de pequenos grupos aqui na cidade de Taubaté. Não é uma ferramenta exclusiva da nossa cidade. Muitas igrejas sérias e dinâmicas também usam essa ferramenta importante. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo transformadas por meio desse tipo de trabalho. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que isto empolgue os corações, para que mais pessoas possam aderir a esse projeto e nós possamos ver vidas sendo edificadas, curadas, transformadas e salvas através dos relacionamentos. Mas aproveito também, Senhor, para orar pelas muitas necessidades. Meu Deus, tem pessoas aqui no chat do YouTube, do Facebook, pedindo oração porque estão doentes. Talvez, meu Deus, alguns estejam desempregados, alguns estejam com problemas de natureza sentimental. Seja qual for, meu Deus, o dilema que essas pessoas estão enfrentando, sejam elas aqui no culto presencial ou no culto online, eu oro em nome de Jesus, para que os céus se abram, para que o Senhor escute a oração dos seus filhos, o Senhor manifeste bênção sobre bênção na vida delas. Eu creio, meu Deus, porque em Ti habita todo o poder, e basta uma palavra Tua, e os enfermos serão curados, basta uma palavra Tua, e os oprimidos serão libertos, basta uma palavra Tua, e os caídos serão levantados, em nome de Jesus. Usa, meu Deus, a nossa intercessão coletiva, e abençoa os Teus filhos, abençoe cada um dos Teus amados, em nome de Jesus Cristo, para louvor e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.